Graça e paz, meus amados irmãos, um bom dia a todos. Que o Senhor abençoe nosso dia, nos dê graça nesse dia, para que a gente venha estar participando do pão, da carne e do vinho, o sangue, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com Ele, em comunhão com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro, assentados na mesa do Senhor, participando da mesa dele, e desfrutando, né, do Senhor na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Queria estar avançando, né, com mais um pouquinho com o nosso assunto aqui no campinho, com relação ao ministério celestial, né, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e o derramamento do Espírito, né, e o ministério celestial dele. Já vimos vários aspectos, né, como sacerdote, mediador, precursor, cabeça, sumo sacerdote compassivo, né? Apóstolo, vários aspectos a gente já viu, né? A gente vai ver hoje um aspecto hoje que tem a ver também com o encabeçamento, ainda a extensão, né, do encabeçamento, mas a gente vai avançar um pouquinho para esse aspecto coletivo do encabeçamento, né? Então a gente já viu numa outra ocasião que Deus é o cabeça de Cristo, né? Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, num aspecto individual, num aspecto singular, numa expressão singular da igreja. Mas isso também se move num aspecto coletivo, e é esse aspecto coletivo que eu queria estar compartilhando, né, e ruminando com os irmãos um pouquinho hoje. Porque normalmente a gente fala com relação à redenção, né, a nossa salvação, comum salvação, né, de cada um de nós como indivíduos, né? Mas existe também um aspecto da salvação coletivo da igreja, né? Um encabeçamento coletivo também. Não só Cristo ele é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, né? Mas também Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo também ele encabeça não somente a igreja e todo homem, né? Mas ele encabeça também principados e potestades. A gente já viu também esse aspecto. Ele é o cabeça de principados e potestades. E o Senhor ele encabeça todas as coisas, né? Vamos ler aqui em Efésios 1, né? A gente já estudou com relação ao encabeçamento, só vamos ver só um versículo só. A gente vê que antes vem falando do aspecto individual. Aí quando chega aqui no capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 22, vai falar assim, ó. E pôs todas as coisas, debaixo dos seus pés, né? Aquelas que não se submeteram ao Senhor, ao encabeçamento dele, que continuaram em rebelião, insubordinadas ao Senhor, insubmisso, né? Então todas essas coisas foram que não se sujeitaram ao encabeçamento do Senhor ou continuaram em rebelião, né? Debaixo, e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas. Esse é o princípio, né? Todas as coisas, né? Toda criatura da criação que se submete, se sujeita ao Senhor, né? Que se põe debaixo do encabeçamento do Senhor, ele fala, né? Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, né? Tudo que Cristo fez e conseguiu e conquistou na cruz, ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, né? Então a gente vê que tudo isso, né, que Cristo é e conquistou como Senhor e Cristo, né? Diz que Deus o fez Senhor e Cristo, depois que ele triunfou na cruz, né? Deus o fez Senhor e Cristo, depois da sua vitória na cruz.
Então Deus pega tudo isso, né? Ele põe os inimigos debaixo dos pés do Senhor Jesus e ele o deu à igreja. O Senhor Jesus Cristo ele é dado à igreja, a qual é o seu corpo, né? Cristo é o cabeça Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, né? Então, a gente viu aqui um aspecto bem resumido, né? Bem compacto desse assunto, e a gente agora vai avançar um pouquinho mais, vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Ainda em Efésios, né? A gente vai estar lendo aqui em Efésios capítulo 5, é só a gente estava no 1, vai virar a folha, vai chegar aqui no capítulo 5 de Efésios. E a gente vai ler a partir do versículo 22, Efésios 5, 22. E a gente vai continuar falando desse aspecto coletivo do encabeçamento, né? E da redenção também. Tudo que o Senhor fez conosco como indivíduos, o Senhor também o fez também na sua obra na cruz, coletivamente, corporativamente. Não só individualmente, mas o Senhor também fez coletivamente. E aqui a partir do 22 vai falar isso. A gente vai ver um aspecto singular, um aspecto individual e, paralelamente a isso, né, um aspecto coletivo, né, que ele está aqui fazendo comparação do aspecto do casamento do homem com a mulher, o encabeçamento do homem com a mulher, com o aspecto de Cristo e a igreja, ou seja, da mesma forma que o homem é a cabeça da mulher, assim, dessa mesma forma, com esses mesmos princípios, Cristo também é a cabeça da igreja, né? Então fala aqui, ó, Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas, ou seja, esteja debaixo do encabeçamento de Cristo, ou seja, sob a mesma missão de Cristo. Não quer dizer se inferiorizar ou se colocar inferior, não, mas está na mesma missão de Cristo. Isso é o sentido do encabeçamento, né? É você estar sobre a mesma missão que Cristo tem, né? Por isso que fala lá em Filipenses, né? 2:5. Vamos ver aqui rapidinho, que é logo aqui do lado. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, né? Nós alinharmos a nossa mente com a mente de Cristo, né? A mente de Cristo ser formada na nossa mente, para que a gente venha estar submissos a Ele, sobre a mesma missão, né? Então vamos voltar aqui para Efésios 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, né? Por quê? Esse é um princípio básico, né? Porque o homem, ele é o cabeça da mulher, ou seja, já falamos também nisso aqui, né? O homem, ele é uma representação de Deus para a mulher. A mulher conhece Deus, né? Ela deve conhecer a Deus a partir do seu marido, né? É a questão da imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele assenhorie ou domine todas as coisas, né? Na criação. E esse domínio de autoridade, de governo que Deus dá ao homem, ele se dá pela expressão de Deus, pelo testemunho de Deus. Então o homem, ele expressa a Deus, essa é a função do homem, né? Ser imagem e semelhança de Deus, ele ser expressão de Deus. Então aqui o homem, ele é o cabeça da mulher, né? Por isso que a mulher deve estar sobre a mesma missão, né, do marido, porque o marido também ele está submisso a Cristo, porque Cristo é o cabeça de todo homem. Então o homem, ele conhece Deus através de Cristo, e a mulher, né, ela tem dois aspectos. Não somente ela conhece Deus a partir de Cristo, né, também, mas ela tem uma expressão no seu marido de Cristo. Então essa é a responsabilidade do homem, expressar Deus para sua esposa, né? Ainda que ela venha conhecer de Cristo também através da igreja, dos irmãos, do próprio Senhor, das Escrituras, né? Mas uma das funções do marido é essa, como cabeça. Em todas as coisas no dia a dia do lar, da casa, ele tem que expressar Deus para ela, para sua esposa, né? Então, por isso as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, né? É isso que a gente está comentando aqui, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então a gente agora percebe aqui que o Espírito Santo, por intermédio dessas escrituras que a gente está lendo, né, de Efésios 5, ele passa automaticamente do aspecto singular, do aspecto individual para o aspecto coletivo, né? Da mesma forma que o homem, que a mulher, ela é encabeçada, ela deve ser submissa ao seu marido, porque o homem é a cabeça, né? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, o Cristo, ele é o cabeça de toda a igreja, né? Homens e mulheres, né? Ali não tem grego, judeu, bárbaro, cita, né? Nem livre, nem escravo, mas todos foram feitos um, né? E a gente vai ver isso mais adiante, né? Porque, como também, então é dessa mesma forma, é o mesmo princípio, né? A igreja, ela deve ser uma expressão do cabeça, né? Ela deve ser uma expressão de Cristo, ela deve sustentar o testemunho de Cristo na cidade. Agora o aspecto é um aspecto coletivo, né? Não é um aspecto da nossa casa singular, né? Na nossa família, né? O homem o marido é o cabeça da esposa. Isso é um aspecto singular, né? Na nossa família, na nossa casa. Mas agora vai avançar para um testemunho na cidade, um testemunho coletivo como igreja, né? Cabeça da igreja, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora a gente vê aqui que ele vai falar aqui, vai passar de um princípio da redenção individual, logicamente que nós fomos salvos individualmente, né? Mas aqui a gente vê também um aspecto da salvação coletiva, né? Porque Cristo também, ó, como porém, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Cristo também, com a sua obra na cruz, ele salvou também a igreja coletivamente, como corpo, né? Ele é salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, né? Então, da mesma forma que a mulher é submissa ao marido, que é o seu cabeça, a igreja, né, coletivamente, ela está sujeita a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, né? Então aqui está fazendo um paralelo, né, entre o casamento, uma alegoria entre o casamento e a igreja, mas a realidade aqui é a igreja, né? O casamento ele foi estabelecido para que fosse uma expressão de Cristo e a igreja. Esse é o princípio. E o casamento ele é uma expressão de Cristo e da igreja. Então nós conhecemos isso individualmente no nosso próprio casamento, e essa expressão também ela é vista também no coletivo na igreja, né? É um caminho que a gente tem que prosseguir, né? Por isso que vai falar aqui no versículo 21, ó, 5, ainda em Efésios 5, versículo 21. Sujeitando-vos, ó, é um aspecto coletivo, sujeitando-vos todos uns aos outros no temor de Cristo. Aí no 15, né, voltando agora para o versículo 15 do capítulo 5 de Efésios, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, né? Então é uma questão de como a gente se movimenta no corpo, né? Vede prudentemente como andais, não como honestos, e sim como sábios, né? E aqui no 21 ele vai falar, sujeitando-vos uns aos outros, né? Então um irmão ele tem que estar sujeito ao outro, né? Na igreja. É uma questão de relacionamento, né? É uma questão de relacionamento. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais um pouquinho para baixo. Da mesma forma que existe o relacionamento do marido e da mulher, de Cristo e da igreja, esse sujeitando-vos uns aos outros dos irmãos, também está falando de um relacionamento. É um relacionamento em submissão uns para com os outros, né? E mais para frente a gente vai ver como isso o que possibilita isso. Só tem uma forma. É da mesma forma que acontece também no individual, né? É dessa mesma forma, tocar um pouquinho mais para frente. Mulheres sejam tudo submissas ao seu marido.
Assim como, né, porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, né, está falando um aspecto singular, né, individual da salvação, né, uma expressão de marido e mulher. Aí agora vai avançar para o aspecto coletivo. Como também Cristo amou a igreja. Né? Então o amor do marido ele tem que ser um amor que se dá a vida pela esposa. Né? Por isso que o esposo ele tem que expressar Deus para a esposa. Ela tem que conhecer, né, Deus através da expressão do seu marido. Né? Desse amor como? Cristo ele deu a vida pela igreja. Devemos dar a nossa vida também, né, no aspecto individual, né, pela nossa esposa e coletivamente também pela igreja, uns pelos outros, né? A gente dá a vida uns pelos outros, né, na igreja. Desculpa, no nosso relacionamento, né, em Cristo como filhos de Deus, corporativamente, né? A gente serve os irmãos. No nosso serviço, tudo a gente está se doando à igreja, se doando ao Senhor e se doando aos irmãos. Marido, amais a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então aqui tem um propósito, né? Para quê? Para separar ela, para que ela fosse santificada, ou separada para ele mesmo, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Vamos ver João 15:3. Evangelho de João 15:3, que vai falar desse aspecto. Evangelho de João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Mas é só o 3, né? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Então aqui está falando aqui num aspecto singular, né? E lá no livro de Efésios, na verdade não é nem singular, né? Porque está falando vós estáis, então também é um aspecto coletivo. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado, né? Também é um aspecto coletivo. E aqui no 5, ele vai no Efésios 5, vamos voltar para Efésios 5, versículo 26. Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? A gente vai ver aqui o aspecto coletivo também, como a gente viu lá em João. Né? Então, o aspecto aqui da lavagem pela palavra de Deus é a purificação, né? A separação para Deus. Né? Então, essa é a função do homem para com a mulher individualmente. Né? Separar a sua esposa para Deus, para que ela seja purificada pela palavra. Né? Levar ela ao Senhor, né? Como um sacerdote, trazer Deus para a esposa, né? Mostrar Deus para ela, que ela venha conhecer o Senhor através não só das escrituras de Cristo, do Senhor, né? Da igreja, mas conhecer também por nosso intermédio também. Nós somos um sacerdote na nossa casa, né? E a função do sacerdote é trazer Deus para o homem. Essa é a função do sacerdote, né? E na nossa casa, como sacerdote, também temos que trazer Deus para a nossa família, né? Somos reis e sacerdotes. Qual é a função do rei? Agora, esse filho agora que já tem a graça, né? Como é que o sacerdote traz Deus para o homem? É através da graça. Né? Mas esse homem agora, depois que ele, de um determinado período, ele já está um pouco mais amadurecido. E agora a gente vai usar a nossa função de rei. Qual é a função do rei? É você levar esse homem agora até Deus, para que ele seja um sacerdote também, né? Para que ele venha experimentar o sacerdócio também, de trazer Deus a outros homens, né? Então a função do sacerdote é essa: você vai até Deus, né? Comunhão com ele,
Até o irmão Roger, na última reunião, ele falou disso, que função nossa como sacerdote é estar diante de Deus e trazer pães frescos para os irmãos, né? Como questão de alimento, né? Então essa é a função do sacerdote, pela graça, né? Está falando da graça, essa é a função da graça. Você se coloca, serve a Deus, ministra a Deus e traz pães frescos aos irmãos e também na sua casa, né? Como sacerdote na sua casa e sacerdote diante do Senhor, né? E quando você vai vendo o amadurecimento desses irmãos que estão sendo alimentados pela graça, agora você vai cumprir a sua função de rei, que é pegar esses irmãos e levar ele até Deus. Então a função do sacerdote é trazer Deus aos homens, a graça aos homens. E a função de rei é você levar esses mesmos homens, agora que já estão num outro nível, num outro patamar, agora eles já podem ser sacerdotes também, cumprir o seu ofício de sacerdote, né? A sua função sacerdotal, né? Vamos dizer assim, função, né? Então agora como rei, você pega esse irmão agora e você leva ele até Deus, né? Ajuda ele, ou em outras palavras, você ajuda ele a estar desenvolvendo o seu ministério, né? Até que ele possa fazer a mesma coisa com outros irmãos. E assim sucessivamente. Então o princípio é esse, né? Deus ele nos lava individualmente pela palavra, nos purifica, nos santifica e nos separa e nos purifica pela lavagem da água pela palavra, mas isso também é feito coletivamente, né? Aqui está falando de um aspecto coletivo a nível de igreja, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, né? Então ele vai para que ele apresente essa igreja coletiva. Então nós vamos ser apresentados no dia do tribunal de Cristo individualmente diante do Senhor, mas não só individualmente. A gente vê muito esse aspecto individual, né? Mas aqui ele está falando que a igreja ela vai ser também, não somente vamos ser julgados como indivíduos, né? No tribunal de Cristo, mas também seremos levados até ele como igreja, coletivamente também, né? Por isso que fala que seremos julgados conforme o que fizemos através do corpo, por intermédio do corpo, né? Se foi ouro, prata ou pedras preciosas, teremos galardão, né? Seremos recompensados. Se foi palha, feno, madeira, se queimará a obra de cada um, porque será provada naquele dia pelo fogo, né? Mas por conta do Espírito em nós, não quer dizer que nós não somos salvos. Somos salvos no Espírito, né? Mas sofrerá ele dano, né? Porque por conta das obras não terem sido feitas em Deus. Era uma obra humana, né? Uma obra na carne, né? Essa é a diferença. A gente já vai começar a avançar nesse aspecto aí. A diferença do individual para o coletivo não tem nenhuma, né? O princípio é o mesmo. Para a gente avançar individualmente, tem que andar no espírito e não cumprir as concupiscências da carne. E coletivamente também, como igreja, esse é o mesmo princípio. Coletivamente andar no princípio do espírito, né? Sendo encabeçado pelo Senhor e não no princípio da carne, né? E o Espírito ele vai conduzindo todas as coisas, né? Por isso que o Senhor ele acendeu, né? Mas ele derramou do seu Espírito, né? Para que a gente viesse avançar na obra, né? Então o Espírito sobre toda a carne. Então, essa foi a função do derramamento do Espírito Santo, né? E quando cremos, recebemos o Espírito no nosso espírito, é um aspecto interior do Espírito, né? Quando nós cremos, está acho que Efésios 1 também, né? Deixa eu ver aqui, Efésios 1, se eu não me engano, 13. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Né? Então, quando nós cremos, recebemos o Espírito no nosso espírito, na salvação do nosso espírito. Né? Então, é uma salvação de dentro para fora. Começa no nosso interior, no nosso espírito, avança para a nossa alma, né? Primeiramente para a mente,
né? Sede, tá lá em Romanos 12, 2, 1 e 2 fala, né? Sede transformado pela renovação da vossa mente. Então o Espírito ele circula na nossa mente, vontade, desejo, sentimento, né? E o Senhor ele vai ganhando a nossa alma, né? E os nossos desejos, nossos sentimentos. Então, só um aspecto do Espírito habitando no nosso espírito, em nós, e o aspecto também para o serviço, né? Que recebe o Espírito sobre para a edificação do corpo, para a função no ministério de cada um, né? Da obra. E tudo produzida pelo Espírito, né? Então, o Espírito sobre, né? Para o ministério, para obras específicas do Espírito, né? Que o Senhor deseja que executar, às vezes pelo meu intermédio ou pelo intermédio de um outro irmão, e a obra individual, que é o Espírito dentro, né, frutificando dentro de nós mesmos, que são os frutos do Espírito. Né? Então esse Espírito, no nosso Espírito, ele vai crescendo e vai, né, o que a igreja fala, vai nos amadurecendo, né? Ganhando a nossa alma e frutificando, que são os frutos do Espírito, que a Bíblia fala. A gente não vai entrar nisso hoje. A gente está tocando mais no aspecto coletivo, né? E o Espírito Santo sobre para a função do ministério, né? Para a execução da obra de Deus. Então, quando a gente pode também avançar na nossa própria carne e ser palha, feno e madeira. Essa é a diferença. Avançar segundo o que a gente acha, entende, segundo o nosso desejo, né? E não segundo o Espírito nos conduz, né? Coletivamente. Então essa é a função, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, né? Então não tem mácula nem ruga, não tem nada do velho homem, né? É uma igreja feita à imagem e à semelhança de Cristo, conformada à imagem dele, né? Purificada, santificada, né? E agora essa igreja ela agora não tem ruga, nem mácula, nem ruga, sem defeito, fala aqui, né? Nem coisa semelhante. Ó, a igreja gloriosa sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Então é uma igreja que agora ela é amadurecida agora na imagem e semelhança do seu Senhor, né? O Senhor já pode olhar para essa igreja agora e falar: ela tem a minha própria natureza. Ela foi tirada de mim, porque a igreja ela é tirada de Cristo, né? Na sua morte, ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito, né? A igreja nasce de Cristo, né? Como também Eva foi tirada de Adão, a igreja ela foi tirada de Cristo. Então vamos continuar, 28, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Antes disso, irmão, eu queria voltar aqui, porque eu esqueci de um aspecto aqui que na minha Bíblia não tem, agora eu me lembrei. Então, nesse versículo 27, fala assim, ó, para apresentar a si mesmo. Eu procurei isso aqui, irmãos, eu só achei na versão da tradução da Reina e Valera, não achei mais em versão nenhuma. E até ver para os irmãos estarem vendo na versão de cada um se existe essa palavra uma igreja, né? Esse aspecto, uma igreja, eu só encontrei na Reina Valera, a versão Reina Valera. E é uma expressão muito importante, porque vai falar da unidade da igreja, porque agora ele vai começar a falar da unidade da igreja, né? Então, na versão Reina e Valera, nessa minha versão também não tem essa palavra uma, mas na Reina e Valera tem. Então fala assim, ó, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, né? Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mulher,
e se unirá... Desculpa, irmãos, 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então a gente percebe aqui, irmãos, que ele está falando da unidade, é bem claro isso. Por isso que é importante lá no versículo 27, quando ele fala a si mesmo, apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, porque ele vai vir falar da unidade. E os tradutores, na maioria das versões, eles não colocaram essa uma igreja, né? Está falando da igreja universal, né? Do corpo de Cristo, né? Então tu vê que depois aqui ele começa a falar da unidade da igreja, né? Porque assim como o homem ele se une à sua mulher, ele é um com ela. Assim também nós com Cristo, né? Quando nós cremos no Senhor, recebemos o Espírito do Senhor e somos feitos um com Ele, corporativamente, como igreja, né? Somos um com o Senhor. Somos um novo homem de uma nova criação. É uma criação coletiva, corporativa, né? Não é uma criação individual. Fomos criados em Cristo, no seu corpo. Fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, né? Coletivamente, é um corpo coletivo, né? Então, esse aspecto aqui ele vai falar da mesma coisa, da mesma forma que o homem deixa pai e mãe, ele se une à sua mulher e ele é um com ela, e agora ele é uma só carne com ela, de forma que o aspecto se torna um só corpo e cuida da mulher como se fosse o seu próprio corpo, da mesma forma que Cristo também é um com a igreja, né? Coletivamente. Colossenses 3,11. Colossenses, vamos estar lendo alguns versículos, eu vou estar encerrando, irmão, para não ficar muito grande. Colossenses 3,11. Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com toda a alegria. Não é esse não. Colossenses 3,11, eu estou lendo 2. Colossenses 3,11, isso aí mesmo. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos, né? Ele é tudo em todos. Está falando da unidade de Cristo no corpo, né? João 12, 24. O Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João 12, 24. Então aqui a gente vai ver um outro aspecto coletivo da igreja também, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Só aí. Né? Então a gente sabe que o grão de trigo é uma alegoria do próprio Senhor que desceu do céu, né? O grão de trigo que caiu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e não ficou só. Ele deu muito fruto. Esse muito fruto aqui fala da igreja, né? Porque o fruto, quando ele é plantado, quando ele é enterrado, que ele morre, né? Que ele seca, que enterra ele produz uma espiga. E essa espiga, ela é uma expressão da igreja, porque são muitos grãos na espiga, né? Então, um grão, ele produz uma espiga. Ele não produz outros grãos soltos, mas ele produz uma espiga, que é a expressão coletiva da igreja, né? Então a gente vê aqui que a morte do Senhor Jesus, ela produziu a igreja, né? Um grão de trigo morreu, ele produziu muito fruto, ele produziu a igreja, né? Então existe a salvação também individual, né? Ele morreu por cada um de nós, mas também morreu pela igreja. Esse é o aspecto coletivo, né? Só para os irmãos verem que existe o aspecto individual, mas também existe o aspecto coletivo, né? 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12. Que vai voltar para o aspecto do Espírito, né? A gente vai estar encerrando. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livre. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? Então a gente vê aqui que interessante, né? O que faz a unidade do corpo é o Espírito Santo, né? Porque assim como o corpo é um, né? Mas tem muitos membros, então são muitos grãos da espiga, mas é uma só espiga, é um só corpo, mas muitos membros. Constituem um só corpo, ou uma espiga. Assim também com respeito a Cristo, né? Está falando de um Cristo coletivo, né? Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, né? Aí que está o segredo da unidade da igreja. Não tem como a igreja ser uma se não for pelo Espírito Santo, né? Então a igreja coletivamente ela tem que andar pelo Espírito Santo, né? E não na carne. Mas é um exercício de caminhar, né? A gente é um dia a dia de comunhão com o Senhor, de amadurecimento com o Senhor. Isso aí é uma lição para a vida toda, né? A gente começa essa lição quando a gente crê no Senhor e só vai terminar essa lição o dia que a gente morrer, né? É uma lição que a gente carrega, né, de aprender a viver pelo Espírito Santo, a vida do Espírito Santo vivendo a vida de Cristo em nós, né? Isso é o viver no Espírito e não viver no nosso próprio natural, né? É um exercício espiritual, né? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livre, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? Então a gente vê que é intimamente ligado a questão da unidade com o Espírito Santo, né? É o meio, né, de que a igreja ela é uma. É quando a igreja coletivamente ela caminha pelo Espírito, né? Então a gente vai ver aqui Êxodo 30. Êxodo 30 a gente vai estar encerrando. Êxodo 30 para a gente encerrar. A partir do 22, Êxodo 30, a partir do 22, fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra, fluída 500 ciclos de canônimo odoroso, a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin, só até aí. Então a gente vê aqui que esse é o óleo, está falando do óleo da santa unção, né? Que é uma figura, uma alegoria do Espírito Santo. Mas não é só uma alegoria do Espírito Santo, né? É uma alegoria que o Novo Testamento chama do Espírito de Cristo. Né? Lá no Novo Testamento, principalmente em Atos, a gente vai ver essa expressão, o Espírito de Cristo. Vamos ver em João 17, só para a gente entender um pouquinho mais isso. A gente já falou em outros vídeos disso, né? João 7, não é 17 não, João 7. João 7, a partir do 37. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Então a gente vê que a gente consegue, obtém nesses rios de água viva dentro de você, né? Indo até Cristo. Então ele é a fonte do Espírito Santo. Né? Porque a gente vai ver que ele está falando desses rios de água viva, está falando de uma alegoria do Espírito Santo. Então quem quiser chegar até ele, crer nele, como diz as Escrituras, vai ter abundância do Espírito em si mesmo, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado, né? Então o Espírito Santo ele era só o óleo, né? Na figura do Velho Testamento ele estava puro, o Espírito Santo na sua essência, o Espírito Santo essencial, né? Não na sua obra, né? No seu serviço. Né? Depois que Jesus ele morre na sua obra na cruz de morte e ressurreição, ele consegue todas as bênçãos espirituais, né? Que a gente vê lá em Efésios, no livro de Efésios que a gente estava vendo. Efésios 1. Vamos ver aqui, rapidinho. Efésios 1, 3, partido 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Só até aí. Então a gente vê que o Senhor ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Foi nele, em Cristo, que fomos, ou seja, quando fomos batizados para dentro desse corpo. Em Cristo temos todas as bênçãos espirituais. Mas como ele conseguiu todas essas coisas? Na sua obra na cruz. E é isso que fala o azeite lá da Santa Unção, a alegoria lá no Velho Testamento. Tudo que Jesus Cristo conquistou e conseguiu na obra na cruz, agora ele enviou o Espírito para aplicar em nós. Então o Espírito Santo agora ele aplica todas essas bênçãos espirituais, nós individualmente, nós coletivamente, como a gente leu lá em Coríntios 12, não só individualmente, mas coletivamente. Fomos batizados, somos um corpo de muitos membros, mas bebemos de um só Espírito. É o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo não essencial, mas o Espírito Santo econômico, que é o Espírito Santo que esse Espírito Santo econômico está falando do Espírito Santo na sua obra. Então agora ele vem com tudo que Cristo conquistou na cruz. Por isso que fala aqui em João 7, João 7, 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, não tinha acontecido ainda a obra na cruz, Então o Espírito Santo ele ainda estava aguardando a obra da cruz para que Jesus ascendesse, fosse glorificado, recebesse o cabeça ascendido, recebesse a promessa do Espírito Santo, e o Espírito agora ele fosse derramado sobre toda a carne, Mas agora ele vem na sua economia, na sua obra, o Espírito Santo. Ele não vem só o óleo, Que a alegoria do Espírito Santo é o óleo. Mas agora ele vem com tudo isso aqui, Que a gente está lendo aqui em Êxodo 30. Vamos voltar para Êxodo 30. A gente vai falar um pouco dessas alegorias aqui, desses elementos de Êxodo 30. Então começa aqui no 23, Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos. A mirra, ela tem um aspecto, ela está ligada à morte de Cristo, E a função da mirra, ela é eliminar o odor da morte, Porque o homem natural, ele naturalmente, para Deus, ele é morto, Então o homem, ele depois que ele pecou, ele caiu, Deus considerou o homem morto. Então esse é o elemento da mirra, tirar o cheiro de morte que tem em nós, Elimina o odor da morte, a morte do velho homem. Então ela trata, é uma alegoria, irmãos? Então o que o Senhor Jesus conquistou na cruz, trata com esse cheiro de morte que nós temos, com a morte, nos dá vida, a vida de Deus mesmo. Então esse é o aspecto que o Espírito Santo vem trazer vida de Deus para nós, Que fazer a vida de Deus crescer em nós e eliminar o cheiro de morte. Por isso que aqui esse é o serviço do Espírito Santo depois que Cristo foi glorificado, Então por isso que aqui o óleo ele não estava puro. O óleo puro ele vai ser uma alegoria do Espírito Santo, mas aqui esse óleo da Santa Unção ele tinha mirra, que está falando disso aqui. Aí depois vai falar cinâmomo odoroso. Esse cinâmomo odoroso
ele parece, é como se fosse parecido com uma madeira, uma canela, parecido, não é? Né? Também ela é uma planta aromática, de cheiro também. E o interessante é que essa planta ela nasce no brejo, mas ela não se suja com o brejo, né? Ela nasce no brejo, mas ela não fica. Tu olhar, é uma planta linda, ela está limpa, linda ali. Então, essa é uma outra função também. Ainda que a gente está nessa terra aqui suja, né? Mas o Senhor, ele nos mantém limpos, puros, né? E ela fala também do perfume da ressurreição, da nova vida, né? Desse perfume de Cristo em nós, da nossa nova vida no Espírito, porque é o Espírito Santo que faz isso, né? Então, essa cinâmomo, odoroso, né? É o perfume de Cristo em nós. A mirra, ela elimina o cheiro da morte, né? Esse sinômomo odoroso, ela expressa a nova vida, né? Então essa é a função do Espírito, também está falando, é uma alegoria aqui no Velho Testamento, né, da obra do Espírito Santo no Novo Testamento, hoje no tempo da igreja. Metade de 250 ciclos. Cálamo aromático. Cálamo aromático. Deixa eu ver aqui. Cálamo aromático. Esse é cálamo aromático. 250 ciclos. E de acácia, 500 ciclos. Esse cálamo aromático, ele é a mesma coisa do sinônimo também. Ele fala da nova vida de Cristo, né? Fala da nova vida de Cristo. E também esse cálamo ele é como se fosse uma resina. E essa resina, ela repele serpente. Ela é como se fosse um repelente da serpente. Então diz que a nova vida do Espírito Santo em nós é como se fosse um repelente para principados e potestade, para o próprio maligno, né? Então ssa cássia está falando disso, é o odor de Cristo em nós, que é um repelente do diabo mesmo, e principados e potestade, né? Então essa é a função dessa cálamo, né? E fala também da vitória de Cristo na cruz, que a gente lê lá, né, que Cristo ele triunfou na cruz, né, na sua morte e ressurreição. Quando ele ressuscita na cruz, as escrituras falam que Jesus ele triunfou, né, e esse cálamo também está falando disso, né, é a vitória de Cristo em cima de principados e potestades, né, é que ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, despojando principados e potestades, né? E a Cássia também fala disso, né? Da mesma... Trata com a morte, a vitória sobre a morte, né? A Cássia trata. A vitória sobre a velha vida, a morte do velho homem, né? E por último fala assim, né? 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, de azeite de oliva, 1 hin. Então o azeite de oliva é o próprio Espírito, né? Mas o azeite de oliva é uma figura do Espírito Santo na sua essência, né? Na trindade essencial, ele puro, um com Deus ali na trindade, né? E já no Novo Testamento, quando fala desse Espírito de Cristo, está falando do Espírito de Cristo, ele trazendo para o homem tudo que Cristo conquistou na cruz, né? Então, essa aqui no Êxodo 30, a partir do 22, está falando da obra do Espírito Santo hoje na igreja, né? Que ele não vem puro. Então, ele vem com mirra, né? Ele vem com sinônimo odoroso, cálamo, cássia, né? O azeite ele não vem puro, ele vem com tudo que Jesus conquistou na cruz. Então, essas especiarias aqui está falando das conquistas de Cristo na cruz, né? Então, por isso que fala lá em Efésios que ele nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E o Espírito Santo hoje ele está aplicando isso em nós individualmente e também na sua igreja, né, como corpo de Cristo coletivamente, né? Amém? Vou ficar por aqui, irmãos. A gente vai avançando conforme o Senhor for nos concedendo.
Amém? Vamos estar orando para entregar esse tempo de meditação diante do Senhor. Senhor, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não somente nos salvou como indivíduos, mas o Senhor também nos batizou para dentro do Seu corpo, e o Senhor nos salvou também coletivamente como igreja, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula, pura, né? Uma igreja santa, pura diante de si mesmo. Muito obrigado porque o Senhor fez todas essas coisas pelo Teu Espírito e nos batizou em um só Espírito, Senhor. Pai, nos conduz, Pai, nesses dias, segundo o Teu Espírito, segundo o Teu mover, segundo o Teu querer, que o Teu Espírito venha trabalhar em nós e não venha encontrar barreira em nenhum de nós, que nós venhamos estar livres, Senhor, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito, que a gente venha estar verdadeiramente morto para nós mesmos, para que o Teu Espírito ele possa nos conduzir, né? Que a gente venha abrir mão da nossa vida, para que o Espírito venha viver a Tua vida em nós, e que a Tua vida seja glorificada em nós, que o Senhor seja glorificado com a nossa vida aqui nessa terra aqui, para que a nossa vida venha a ser para a honra e para a glória do Teu nome. Louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, colocamos todas as coisas diante das Tuas mãos, e que essa palavra venha produzir vida em nós, fruto em nós, que ela venha frutificar em nós, nós venhamos crescer não somente como indivíduo, mas que nós venhamos amadurecer também como igreja, coletivamente. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém.